Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, versículo 14. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Eu sei que alguns eu já vi no domingo, mas você que está vindo hoje não pôde vir no domingo. Que bom estar de volta e te ver e te encontrar depois de 52 dias lá na Inglaterra. É bom estar de volta à casa do papai, amém? Eu me senti muito em casa, porque é a casa do nosso pai. Lá também estava em casa, porque é a casa do meu pai. Ele tem casa aqui, tem casa lá, sabe? Meu pai tem casa em todo canto, amém? E nós estivemos ali com uma missionária, Diana, e ela estava ali fazendo um processo de adaptação para ir para as nações do mundo árabe, as nações muçulmanas, e eu fiquei muito feliz de ela, uma moça solteira, uma moça só no sentido de não ter mais alguém, ser humano junto com ela, mas ela estava com o principal, que é o Espírito, com o Senhor, e estava ali sendo enviada, e aonde ainda não tem a palavra do Senhor, o Senhor já está enviando aqueles que Ele mesmo levanta e prepara para que vão e preguem o Evangelho a toda criatura e façam discípulos de todas as nações. De fato, aquela jovem, eu não sei quantos anos, mas eu sei que é bem jovem, ela já havia, mesmo ali na Inglaterra, trazido pessoas, e acho que uns 5, 6 jovens para o Senhor, de um grupo que ela estava ministrando, inclusive a pregação toda na igreja lá em Londres é feita em inglês, e há uma tradução simultânea para o português, para aqueles que ainda não entendem o inglês suficiente, e também para o árabe, porque aquelas pessoas que ela evangelizou, alguns só sabiam falar o árabe, estavam chegando na Inglaterra, e eu já vi ela já fazendo discípulos mesmo ali. Porque aqueles que foram chamados para fazerem discípulos não precisam chegar numa terra distante para fazer discípulos. Fazem discípulos onde estão. Amém? Eu creio que o Senhor está nos levantando para conquistar pessoas para o Senhor, para levantar aqueles que vão à frente, mas também sermos nós aqueles que vamos fazer discípulos aonde nós estamos. Talvez os confins para nós, da nossa terra, seja o vizinho, o bairro vizinho, ou talvez os confins da cidade de São Paulo. Não precisamos atravessar um oceano, podemos fazer. Mas quem não faz discípulo na sua própria terra, vai ser muito pouco provável que vai fazer discípulo em uma terra distante. Então eu te convido para fazer o que Jesus nos ensinou. Prega o Evangelho a toda criatura. Amém? Em tempo e fora de tempo. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Eu estava aqui nesse momento de louvor e cantando ao Senhor, e eu sei que o Senhor quer de nós um crescimento, o Senhor quer um amadurecimento da sua igreja, porque por um lado o Senhor vai alcançar todos nós, cada um no seu nível, do conhecimento. Eu estava passando ali, eu vi a mãe com um bebê ali sentado no final, eu fiquei muito feliz de ver uma mãe sentada num culto, trazendo o seu bebê, mas enquanto estava aqui no louvor, eu estava lembrando, o bebê ele não tem a capacidade de levantar e ir ali na cantina comprar alguma coisa, ou ir até um supermercado, ele precisa receber da mãe o alimento. Ele não tem como ele, nas próprias forças, ir buscar o alimento. E nisso, no mundo espiritual, não é muito diferente, na nossa vida espiritual, não é muito diferente. Quando eu comecei a orar, eu percebi que algumas pessoas não estavam orando. Por quê? Porque ainda não tem uma habilidade, uma força, uma capacidade para buscar pela sua própria força. Então, muitas vezes, no louvor, nós participamos, todos participam, porque é como aquele leite. Cantar junto com a música, com a letra na tela é fácil. Mas sabe que o Senhor, Ele vai nos dar o alimento no nível de maturidade que estamos, mas o propósito do Senhor é que a gente avance, que a gente amadureça. Paulo falou sobre isso: olha, eu não posso dar a vocês alimento sólido, eu tenho que dar leitinho, porque vocês não estão ainda habilitados, mas o plano de Deus é que nós estejamos habilitados, amadurecidos, para recebermos do alimento sólido. Ele não estava ali simplesmente constatando um fato e dizer, vai ficar assim o resto da vida. Não, o plano do Senhor é que cada um de nós busque e conhecer o Senhor e prossiga nesse conhecimento e na maturidade. Amém? E eu creio que o Senhor, Ele vai cada dia mais estar nos ajudando, porque é o plano dEle, não é o nosso plano apenas. E algumas vezes nós pensamos que coisas precisam mudar para que a gente amadureça e para a gente cresça.
Na verdade, o que precisa mudar, de fato, coisas precisam mudar. Mas nós, principalmente, somos aqueles que precisamos mudar. Porque eu vi aqueles jovens ali, de uma nação, não lembro se era... Eu não lembro qual era o país deles, mas não sei se era o Líbano, não tenho certeza, para não falar algo. Eu vi eles ali, no nível que eles tinham de capacidade de entender no inglês, alguns entendiam no inglês ou na sua própria língua, e nós sabemos que a tradução, ela, muitas vezes, por ser simultânea, ela tem ou um do lado do outro, e há uma redução na velocidade, porque um fala numa língua, tem que falar na outra, para a pessoa entender, mas mesmo com a tradução simultânea, não é algo tão fácil. Mas eu vi aqueles jovens, eles não faltavam nenhum culto, buscando do Senhor. Sabe que o Senhor vê a nossa fome e a nossa sede pelas coisas dEle. E o meu desejo é que você tenha muita fome, muita sede do Senhor e da sua palavra. Amém? E eu percebi que eles estavam ali, e de fato eu percebi, e é uma constatação ali na Inglaterra. De fato, quem está ali está pregando, tem a oportunidade para pregar para quase todas as nações do mundo, porque a maioria das pessoas que nós vimos na rua pareciam estrangeiros, pelos seus traços, pelas suas características, pelas suas roupas. Mas algumas igrejas lá, que são igrejas de brasileiros pregando em português, parece que crescem mais rápido, porque o ambiente vamos dizer, menos diverso. E eu fiquei muito sensibilizado com aqueles homens, mesmo os brasileiros que estão ali, alguns falavam inglês não tão bom, estavam numa igreja que prega em inglês e traduz para o português. É muito mais desafio. Muito mais desafiador. Eu fiquei pensando, por que será que esse povo vem para cá? Por que não vai para a igreja, por exemplo? Teve um dia que nós soubemos e fomos até ali visitar, um dia que não tinha culto na nossa igreja lá, não tinha culto no Verbo da Vida, a Lagoinha estava lá com um culto e fomos até lá. Do mesmo jeito que o nosso ministério lá na Inglaterra aluga um prédio de uma escola para um dia e de uma igreja no outro, a Lagoinha também pegou uma igreja que já funciona lá e alugou um espaço, todo sábado eles têm reunião. Mas eu percebi que é mais fácil estar no culto da Lagoinha do que estar no culto da nossa igreja. Por quê? Porque lá eles falam em português, tudo em português, é mais fácil. Mas na nossa igreja, Verbo da Vida, na verdade, Word of Life, que quer dizer Verbo da Vida na Inglaterra, é muito mais desafiador. Eu fiquei pensando, por que esse povo vem para cá? Por que não vai para uma igreja famosa? Por que não vai uma igreja que só prega em português? Tereza ministrou 2 dias, um dia numa igreja que só prega em português, depois na casa da esposa do presidente daquele ministério, também pregando em português. Eu falei, por que esse povo vem para o Verbo da Vida? Que é muito mais desafiador. Ou não entende plenamente o inglês, e mesmo aqueles que falavam inglês muito bem, tinham estrangeiros que falavam inglês excepcional, mas a maioria, até o pastor presidente ali da Igreja Verbo da Vida em Londres, ele também é o supervisor para o Ministério Verbo da Vida para a Inglaterra, ele falou, olha, ele fez uma pergunta para a igreja, qual é a língua mais falada no mundo? Aí as pessoas, não, é o inglês, não, é o chinês, o mandarim, o árabe. Ele falou, não, nenhuma dessas. É o inglês ruim. A língua mais falada no mundo é o inglês mal falado. E, de fato, era bem mais desafiador, porque teve um dia que eu estava lá no culto, um brasileiro pregando em inglês, mas pense num desafio para entender. E imagina um brasileiro pregando no inglês não tão bom, e o tradutor traduzindo do inglês não tão bom de volta para o português para o brasileiro entender. Eu falei, meu Deus do céu. Mas por que aquele povo vai para lá? Por causa da unção. Por causa da verdade que é pregada. Porque a palavra não muda. Eu fiquei pensando, era mais fácil. Sim, é mais fácil. Muitas vezes, o mais fácil não é o melhor. Exige esforço. E eu percebi ali um grupo de mais ou menos 50 pessoas buscando, e estrangeiros que falavam um inglês maravilhosamente. Eu falei, por que esse cara está no meio de um brasileiro que fala um inglês ruim? Porque há uma unção, há uma palavra que outros ministérios e igrejas não estão. Não estou dizendo que somos o único, mas são poucos que estão pregando a verdade da palavra. E quando eu fui conversar com o pastor presidente lá, eu falei assim, você já pensou em fazer um culto em português na igreja? Ele disse, Deus nos falou que nossa igreja é uma igreja inglesa.
Então nós vamos obedecer à língua mãe que Deus tratou conosco. Não quer dizer, eles têm reuniões nos lares e algumas só acontecem em português, para até facilitar para aqueles que estão chegando. Mas eu fiquei pensando, quanto desafiador é, mas as pessoas não arredam o pé. É um desafio maior, porque como é um prédio alugado para o culto, aqui nós chegamos todos os dias, a caixa de som está pendurada, a mesa de som está ali, está tudo funcionando. Lá todo dia monta-se todas as coisas, e no fim do culto desmonta-se todas as coisas. E tem gente servindo lá, fielmente, há 5 anos, por causa da palavra. Então eu quero te motivar, ame essa palavra, deseje essa palavra, tenha sede dessa palavra, porque a palavra não vai mudar, nós que precisamos nos transformar, segundo as instruções da palavra do Senhor. Amém? Você abriu comigo ali em Mateus 14:14. Diz assim, Mateus 14:14, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora, eu acho que eu só vou usar essa versão, mas se eu usar uma diferente eu aviso. Uma outra coisa que eu notei ali, eles põem todo o texto na tela. E eu vi que a maioria das pessoas nem levam Bíblia, nem abre no celular, nem tem às vezes Bíblia no celular, nem no papel, nem no celular. Queridos, aqui não vai ser assim. Aqui é bom você ter a sua Bíblia. Ou ela em papel, no celular, no tablet, porque ela vai com você, você vai ter a familiaridade em buscar a palavra. Amém? Quando Jesus saiu do barco, verso 14, Mateus 14:14, viu grande multidão. Nós sabemos que multidão já é bastante gente. Grande multidão é muita gente mesmo. Amém? Teve compaixão dela e curou os enfermos. Queridos, a Bíblia nos ensina a sermos como Jesus, a termos o mesmo sentimento, a mesma disposição, porque o cristão é aquele que é como Cristo. Para dizermos que somos cristãos, nós temos que agir, sentir e ter a mesma percepção das coisas que Jesus tinha. E ele viu que saiu do barco, viu grande multidão, teve compaixão dela, curou os enfermos. E no verso 15 ele diz assim, ao entardecer os discípulos foram até ele e disseram, este lugar é isolado e já está ficando tarde, mande as multidões embora, para que possam ir ao povoado e comprar comida. Amém? Nós vemos ali os discípulos preocupados com aquelas pessoas, você concorda? Que eles estavam ali preocupados? Mas eu quero dizer, eles não estavam tão preocupados com as pessoas, não. Porque nós não vemos nenhum lugar eles dizendo, as pessoas queriam ir embora. Se eu tiver que dar um título a essa mensagem, vai ser nunca. O que nunca fazer? Porque os discípulos pareciam estar agindo também como Jesus. Senhor, desperta esse povo, manda esse povo embora. Libera eles, já está tarde, passou da hora. Eles têm que chegar em casa, tem metrô, ônibus. A gente reclama das coisas em São Paulo, né? Eu e Tereza, em 52 dias que passamos ali, não saímos de casa todos os dias. Muitos dias nós ficávamos orando, meditando, e tentávamos nos deslocar simplesmente o que era necessário. Joana passou lá 10 dias, 12 dias, ela viu como é a história. Eu e Tereza, em 50 e poucos dias, gastamos R$ 1.500 de condução. Não era Uber não, era ônibus e metrô e trem. Caríssimo. E podemos dizer, olha, os discípulos estavam preocupados para liberar as pessoas, para ir comer, para ir para casa. Mas quando é que nós vimos as pessoas dizendo que queriam ir embora? Elas não queriam ir embora, elas estavam amando a palavra. Elas estavam recebendo do Senhor. Aleluia. Agora, nós não podemos ter essa falsa compaixão. Dizer, libera, está com fome, irmão? Então eu vou liberar, vou sair para casa. Nós nunca podemos liberar as pessoas que têm para receber o que nós temos para dar, sobre o suposto propósito de ajudá-las,
Porque se Deus nos deu capacidade a dar o que elas precisam, nós temos que dar o que elas precisam. Ah, mas é que mora longe, vai chegar em casa, como é que vai jantar? Se você pode abençoar o irmão com alimento, abençoe. Se você pode abençoar com uma palavra que cura, dê a palavra que cura. Não, vai lá na segunda-feira, na terça-feira você procura o pastor, mas você tem a palavra que pode dar à pessoa o que ela precisa. E nós podemos ver isso pelo que Jesus disse. Vamos no verso 16. Olha o que Jesus disse, Mateus 14, 16. Não há necessidade disso. Nessa versão transformadora eu gosto porque ela não é popular, mas ela também é bem direta. Não há necessidade, disse Jesus. Providenciem vocês mesmos alimento para elas. Talvez a sua versão diga um pouco diferente pela redação, mas é isso que está querendo dizer. É isso que foi dito. Não, vamos liberar as pessoas, tal, porque elas estão com fome. Por que você não dá comida? Quem estava com pressa de ir embora eram os discípulos. Acordei cedo, Senhor, estou te seguindo, imagina, já andamos de barco, já viemos para cá, misericórdia. Eu não vi Jesus com pressa de ir embora. Eu não li que o povo estava com pressa de ir embora. Engraçado que eram os crentes que estavam com mais pressa de ir embora. Talvez eles estivessem se comportando como Marta. Mas eu tenho que arrumar tudo. Mas para que a gente está querendo arrumar tudo? Não é para as pessoas receberem? Como diz o texto da palavra, se não quer ter trabalho, fala sobre aquele que cuida de animais. Se você não quer sujeira no curral, não tenha bicho, não tenha animal, não tenha gado. Porque se tiver gado, vai ter sujeira. Se tiver povo, vai ter trabalho. Se tiver a palavra, vai ter que dar. Nunca deixe alguém sair de diante de você sem receber o que você pode dar. Aleluia. Aleluia. Verso 17. Eles responderam: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam para cá, disse ele. Em seguida, mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então partiu os pães em pedaços e os entregou a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Quem foi que alimentou a multidão? Não ouvi. Imagina. Quem foi que alimentou as multidões? Os discípulos. Mas não foi Jesus que orou e partiu? O que nós temos na mão, nós só precisamos colocar diante do Senhor, para que a gente possa entregar aquele que precisa. Porque Jesus estava lá, tinha a palavra, era a palavra, é a palavra. E às vezes nós pensamos, mas eu não tenho o que dar. Mas aquilo que você tem, seja uma palavra, seja um alimento, seja o agasalho, você apresentar diante do Senhor, Ele vai garantir que vai haver suficiente para você dar àquele que precisa. E você conhece esse texto, eles ainda sobraram 12 cestos. Um para cada um, que é para ninguém dizer que Deus tirou deles. Mas é tão pouco que eu tenho, mas se você colocar diante do Senhor, e você tiver desejo no coração de abençoar e ajudar pessoas, e apresentar diante dele, Ele vai multiplicar. A multiplicação está aí. A multiplicação está no poder da palavra e em consagrar ou apresentar diante do Senhor. Mas algumas vezes, por preguiça, por falta de vontade, falta de ânimo, assim, não, vai lá falar com o pastor. Não, Deus te abençoe, meu irmão. Mas se Ele já colocou a bênção nas nossas mãos para darmos, nunca despeça ninguém sem dar o que você pode. Mas o que eu tenho é tão pouco, não é suficiente. Aquela viúva também pensava assim. Não, o que eu tenho aqui é um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite.
Mas quando ela colocou diante do Senhor, aquilo não só alimentou o profeta, mas alimentou a casa dela. Aleluia. Tudo o que precisamos é apresentar a nossa semente àquele que pode multiplicar. Diga assim: Deus multiplica. Eu só preciso me dispor. Aleluia. Diga assim: Deus é bom. Outra coisa que eu notei nesse texto, os discípulos chegando. Você já viu alguma vez chover de baixo para cima? A gente só vê chover de cima para baixo. Você notou com que tom que os discípulos conversaram com Jesus? Senhor, manda esse povo embora. Quem era o Senhor nessa história? Os discípulos estavam se comportando como se Jesus fosse servo deles. Eles estavam querendo dizer para Deus como é que tinha que resolver, para Deus, através do seu filho, como é que tinha que fazer para resolver. Muitas vezes nós agimos assim com o Senhor. Senhor, se eu precisar resolver logo, e é desse jeito que eu quero. Mas a solução que Deus vai te dizer é assim: não é do jeito que você quer, é como eu estou dizendo. E se você fizer o que Ele disse, vai ter o resultado além do que você pensou. Porque os discípulos pensaram: cada um vai embora, não tenho nada a ver com isso, cada um se vira, se o cara puder comer uma coisinha ou outra, comprar uma batata frita no Mac, ou passar na padaria comprar um pão, uma manteiga, todo mundo vai comer alguma coisa. Mas eu creio, pelo que está escrito, que eles comeram abundantemente, ao ponto de sobrar. Não foi foi aquela churrascaria que você paga por pessoa, não era por quilo, não. Comeram abundantemente. Quando nós seguimos as instruções do Senhor, não vai ser pouquinha a solução, não vai ser um bocadinho, vai ser de forma abundante. Mas nós precisamos reconhecer que é Ele que diz o que vai fazer. E se nós fizermos o que Ele disser, vai ser abundante. Aleluia. Vá comigo no livro de Números, capítulo 20, verso 7. Números, capítulo 20, verso 7. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Você e Arão peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, fale aquela rocha ali, e dela jorrará água. Vocês tirarão a água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e dos seus animais. Moisés fez como o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que fica guardada diante do Senhor. Em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente à rocha. Você concorda que até aqui Moisés estava fazendo exatamente como o Senhor disse? O Senhor falou assim: ó, chama o povo, ele chamou o povo. Pega a vara, ele pegou a vara. Mas se você voltar e ver como é que o Senhor disse, ele disse: fale a rocha. Aí no verso 10, ele continua: em seguida Arão mandou chamar o povo para reunir em frente à rocha. Ouçam seus rebeldes, gritou Moisés. Ele não falou, ele gritou. Será que dessa rocha teremos de tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara, e muita água jorrou. Moisés fez como o Senhor disse? Não. A água saiu? Por causa do povo. Porque o povo estava precisando receber. Sabe que esse texto me ensina que muitas vezes nós vamos agir parcialmente em linha com o que o Senhor disse. E aqueles que são alvos da nossa ação vão receber. Mas por causa dessa atitude, Moisés não entrou na terra prometida. Porque o Senhor o repreendeu. Porque ele passou para o povo uma imagem que Deus estava com raiva.
Eu vi uma ministração uma vez de um cidadão dizendo que foi encontrar um pastor, um ministro internacional, dizendo que foi pregar numa igreja e quando ele encontrou o pastor da igreja, o pastor o convidou para ir para a casa dele. Ele diz, você vai pregar aqui na minha igreja, mas deixa eu falar, o povo é ruim mesmo, viu? Cabeça. Essa já é a versão Francisco, amém? Daquilo que ele falou. Olha, o povo, pense num povo duro, um povo complicado, um povo ruim, um povo difícil. Só falando mal do povo. E aquele pastor, que era o presidente daquela igreja, não durou muito tempo ali. Porque ele estava fazendo o que o Senhor chamou para fazer, mas de uma forma completamente contrária ao como o Senhor orientou. Nós não só devemos fazer o que o Senhor nos instrui, mas como Ele instrui. Porque Ele sabe não só o que o povo precisa, mas também o que nós precisamos. Porque o Senhor, eu sei que tinha nos planos do Senhor que Moisés entrasse com o povo. O plano de Deus não era Moisés ficar. Mas a atitude de Moisés o impediu de receber aquilo que o Senhor tinha dito. Aleluia. Aleluia. Abra comigo em Provérbios 30, 33, por favor. Provérbios 30, 33 diz assim: como bater o leite produz manteiga, e o soco no nariz faz sangrar. Eu gosto dessa versão, porque já vai direto. Provocar a ira resulta em brigas. Às vezes, como Moisés se deixou irar. Mas a Bíblia proíbe irar-se. Ele diz, você pode se irar porque situações podem acontecer. Mas ele diz, irai e não pequeis. Eu sei que Moisés devia ter aguentado aquele povo um bom tanto. Eu não queria estar no lugar dele. Mas sabe que Deus nos deu domínio próprio, o fruto do Espírito habita em nós. Nós temos a palavra, temos a unção, para mesmo que uma situação venha contra nós, nós possamos nos dominar e não pecar contra o Senhor. E o outro nunca, ou que nunca um cristão deve fazer, é irar-se e pecar. Mas muitas vezes nós vamos encontrar justificativas. Não, é porque você não sabe o que ele fez me provocou. Trânsito sempre nos dá uma oportunidade para ficarmos irados. Quem já ficou irado no trânsito alguma vez? Agora você baixa a mão. E quantos pecamos? Pastor Buddy, fundador desse ministério, teve um dia que um cara fechou ele, aí ele fechou o cara. Aí o cara encostou do lado, sacou a arma, apontou para ele. E ele, na hora, parou com a brincadeira, se arrependeu, foi para a igreja no culto no domingo seguinte, pediu perdão à igreja. Diz, irmãos, nem sei quem foi, mas eu deixei a ira me dominar. E eu quero pedir perdão diante da igreja. Esse cidadão não era da cidade onde ele estava, era de um outro estado, mandou uma mensagem para o pastor da igreja do estado que ele estava, dizendo, seu pastor me fechou. Mas quando chegou essa notícia na sede, as pessoas, nós sabemos, ele pediu perdão publicamente diante da igreja. Ontem eu estava dirigindo e um motoqueiro me fechou. Aí eu encostei do lado daquela encarada, tipo assim, vai encarar? Mas eu falei assim, me desculpa, viu? A vontade que eu tinha era de impor as mãos sobre ele. A ira pode chegar, mas nunca devemos aceitar que aquela provocação se transforme em algo contra a nossa vida. Eu, uma vez estava
brigando com as minhas irmãs, eu devia ter uns 12 anos, 13 anos de idade. Eu não sei o que elas aprontaram, mas me encheram tanta paciência. Eu fiquei irado e pequei. E aí, para não dar um bico, um chute nelas, eu fui dar no sofá. Sabe aquele sofazinho todo maciozinho? Mas você sabe que todo sofá maciozinho tem uma estrutura de madeira, né? Adivinha onde eu acertei? Na madeira. Quebrou o dedinho. Aí tive que andar de bota, sei quanto tempo. Toda vez que nós permitimos a ira nos dominar ao ponto de pecarmos, vamos sofrer consequências. Não vai resolver a situação, só vai piorar a situação. Nossa posição tem que ser: vá em paz. O Senhor que trate essa situação. Moisés perdeu o entrar na terra prometida, porque não se dominou. Nunca deixa a ira te dominar. Aleluia. Aleluia. Vá comigo em Atos 23, verso 4, por favor. Atos 23, 4 diz assim: o que estavam perto de Paulo lhe disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Se você não conhece o contexto, depois você lê em casa. Paulo estava ali sendo julgado, e o sumo sacerdote mandou dar uma bofetada em Paulo, e ele reagiu e falou um monte, ofendendo aquele que o havia mandado lhes bofetear. Mas aí chegou a revelação. Os que estavam perto disseram: como você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? O sumo sacerdote estava certo ou errado em mandar bater em Paulo? Errado. Paulo não tinha feito nada. Mas os religiosos de plantão estavam com raiva de Paulo. E mandaram esbofetear. Então, quando me mandarem me fazer alguma coisa contra mim, eu tenho o direito de revidar. Não. Tem não. Olha o que Paulo fez. Verso 5. Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote. Respondeu Paulo, pois as escrituras dizem: não fale mal de suas autoridades. Não devemos revidar para ninguém, em especial pela autoridade. Mas a autoridade errou. Mas quem nos chamou para sermos juízes? Porque, queridos, infelizmente, pessoas podem errar, podem pecar, podem fazer algo que não é o melhor. Mas nem por isso nós temos o direito de ir contra as autoridades. Amém? Nunca fale mal da sua autoridade. Ah, mas eu não concordo. Eu trabalhava numa multinacional de telefonia antes de iniciar o pastoreio na igreja. E trabalhei por 5 anos, por 4 anos era um presidente e um homem cheio dos valores, não era perfeito. Foi o chefe mais duro que eu já tive na vida. Mas ele tinha valores corretos. Quando trocou, veio um outro presidente, eu fiquei profundamente decepcionado. E meus valores pessoais eram bem diferentes daqueles. E isso me desmotivou, me decepcionou, mas eu nunca falei contra ele. Chegou um tempo de eu sair, e porque eu não falei contra ele, quando eu saí da empresa, ele me pediu para... Ele percebeu que ele não estava gostando de mim, nem eu estava gostando dele, mas porque eu o respeitei no dia da minha saída, ele me deu 1 ano a mais de salário. Um homem que nem crente é. Diz assim: eu sei que você tem planos de iniciar um ministério, e eu vou te dar 1 ano de salário para te ajudar. Porque eu o respeitei. Muitas coisas que ele fazia, eu não concordava, não estavam corretas, mas porque eu o honrei e o respeitei, eu tive as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Eu poderia ter falado, criticado, criado uma situação, possivelmente teria saído sem ter sido abençoado. Amém? Então nunca fale mal.
Aleluia. Vá comigo em Romanos capítulo 6, verso 7. Romanos 6, 7 diz assim: pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Você se alegra ter ficado liberto do poder do pecado? Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aleluia. Tito, capítulo 2, verso 12. Tito 2,12 diz assim: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio, os prazeres pecaminosos desse mundo perverso. Neste mundo perverso, nem devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Tem um outro nunca. Nunca deixa o morto falar. Morto fala? Fala. Fala. Não estou falando de reencarnação. Mas muitas vezes aquele eu que morreu, às vezes aquele você que morreu, quer falar. Quer falar com desejos, quer falar com atitudes. Mas se aquele que era envolvido com as coisas desse mundo morreu, deixa ele calado dentro do túmulo, não tira ele de lá. E quando ele quiser falar, não, mas eu quero, eu gosto, eu preciso, fala, cala a boca, você está morto. Nunca deixe o seu eu morto abrir a boca. Tito estava falando sobre isso. Nós somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio. Porque éramos todos pecadores. Tínhamos uma natureza envolvida no pecado. Não, eu era bonzinho. Se não tem o novo nascimento, era assim, de natureza do pecado. Por causa do nascimento nesse mundo contaminado. Mas quando nascemos de novo, com Ele morremos e também vivemos. Não deixa morto falar. Nunca. Não, só um pouquinho. De vez em quando a gente está com uma situação que dá vontade de tirar o morto do caixão. Especialmente nessas situações que alguém te provoca uma situação. Não, eu vou tirar só um pouquinho, depois eu me arrependo de novo. Faça isso não. Presta não. Aleluia. Nunca deixe o morto falar dos seus desejos do passado. Lembra do povo que saiu do Egito? Ai, como era bom o Egito. Ixi, era bom demais. A gente comia, bebia, apanhava, era tão bom. Um dia eu estava dando uma aula, numa das igrejas que eu congreguei e dava aula. Aí o irmão estava falando, olha, eu não bebo mais, mas sabe quando eu bebi aquela cervejinha, ela vinha geladinha, assim, aquele copo escorrendo, mas eu não gosto mais não. Eu falei, irmão, sabe, ele estava descrevendo com aquele saudosismo. Não, ela vinha assim, daquele jeito. Eu falei assim, mas eu não. Sabe qual é a melhor forma de não pecar? É não deixar o desejo surgir. É não deixar a mente ficar, não, mas olha, era assim, era assado. Não. Nem começa esse caminho. Nem dá crédito, e especialmente o diabo vai enviar pessoas, porque é pela própria tentação e pela própria cobiça, o próprio desejo em nós, que ele tenta nos colocar numa situação ruim. Porque se não deixarmos o morto bem morto, eu já falei algumas vezes, eu gosto daquela propaganda do Hyde, que mata bem morto. Morto tem que ficar morto. Mas se eu ficar ouvindo, e o diabo muitas vezes, ele vai perceber, se ainda há uma raiz daquele desejo, ele vai apresentar, olha, mas agora é tudo bem, agora não, e você agora está tranquilo, agora que existe preservativo, está tudo bem, você pode fazer sexo à vontade, que não dá nada não. Antigamente dava problema porque não existia, ou porque o povo não usava, por isso que veio o AIDS, mas agora com preservativo está tudo certo. Não, você agora nem precisa se envolver com um homem, com uma mulher, você pode contratar um robô. Você sabia que já existem robôs sexuais?
empresas construindo robôs para sexo. Não é uma pessoa. É um robô. Olha como a sutileza do diabo está agindo. Para aqueles que ainda desejam, ele está colocando, é como o cigarro. Quantos sabem que cigarro faz mal à saúde? Todo mundo. É claro que eu estou falando aqui, eu sei que ninguém fuma. Mas olha a sedução do mundo para tentar até levar aqueles que estão no Senhor a voltar a se desejar das coisas do passado. Porque cigarro é ruim, tem o cheiro, tem a fumaça, tem a nicotina, agora tem cigarro eletrônico. Na Inglaterra, todo lugar, quase que todo bar, eu quase não vi cigarro, não que eu fosse atrás, mas entrava nos restaurantes, não via cigarro para vender como a gente vê nas padarias aqui. Mas praticamente todos os lugares tinham cigarrinho eletrônico. E na rua o povo fumando. Tanto é que no avião agora eles dão aviso. Esse voo é para não fumantes, inclusive cigarros eletrônicos. Mas o diabo está dizendo, não, aquele era ruim, agora eu apresento uma nova versão. O ruim plus. Se a gente não deixar o velho homem bem morto, o diabo pode, não, mas é que agora sim pode. Não! Deixa o morto no lugar dele, no caixão. Os desejos do passado não podem fazer parte do nosso presente, nem do nosso futuro. Das coisas ruins. O que é bom é ótimo. Mas o que não está de acordo com a vontade do Senhor precisa ser erradicado. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. E tem uma dica muito prática, eu vi também numa ministração de um ministro americano, diz assim, veio um rapaz se aconselhar com ele, diz assim, pastor, eu preciso de uma ajuda, eu estou sendo tentado, uma pessoa, era um homem, uma mulher está me assediando, eu não sei mais o que eu faço, como é que eu preciso da sua ajuda, pastor, eu não sei mais como é que eu resolvo essa situação. Ele diz, eu sei. Ô, pastor, obrigado. Eu vou te ajudar, você vai ficar livre disso. Ô, pastor, obrigado. Como é que chama a tua mulher? Fulana? Fulana, venha cá. Pastor, pelo amor de Deus, venha cá. Ó, seu marido está sendo tentado na área sexual, tem assédio sobre ele, ajuda ele. Ficou livre. Ficou livre na hora. Sabe que muitas vezes nós precisamos expor o pecado, a tentação. Quem confessa a tentação não vai precisar confessar o pecado. Se o pecado está te assediando, expõe ele, porque senão ele vai te expor. Aleluia. Diga assim, Deus é bom. Vá comigo em Mateus 8, 23. Diga assim, cristãos nunca podem deixar o velho homem ressuscitar. Aleluia. Mateus 8, 23 diz assim, em seguida Jesus entrou no barco e os seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta e com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Estava todo mundo no barco. O barco estava balançando para todo mundo. Jesus estava lá descansando, dormindo, porque ele havia estabelecido um propósito pela sua palavra. Vamos para o outro lado resolver o que tem que resolver. E aí começa a tempestade. E balança, e balança, e balança. E os discípulos gritaram, Senhor, vamos morrer. Pastor Bud, ele era muito duro. E pessoas muitas vezes ficavam incomodadas com isso. E eu glorifico a Deus pela dureza dele. Ele dizia assim, tem até um livro que ele compilaram das mensagens dele. Não fale negativo. Quando a situação se levanta,
a tentação chega, o problema chega, nós não podemos falar em incredulidade, temos que falar fé. A fé tem que falar e gritar mais alto do que o problema. Porque Jesus disse: como é pequena a sua fé. Mas sabe que nós sabemos que uma fé mesmo do tamanhozinho pequenininho, como um grão de mostarda, é suficiente para repreender todas as coisas. Mas precisamos escolher entre falar fé ou falar o problema. Nunca deixa o problema falar mais alto que a sua fé. Não, mas o problema está grande. Fale para o problema, fale alto, declare sobre ele, e ele vai ser derrotado. Nunca fala o problema, fala a fé. E isso não é cegueira, não é ilusão, é convicção que aquilo que o Senhor disse que faria, Ele fará. Nunca deixe a incredulidade falar mais alto, mas ao contrário, fale fé para o problema. Porque se os discípulos tivessem repreendido, a tempestade tinha parado. Mas eles escolheram falar: Senhor, olha o problema. Ele disse: estou vendo, façam alguma coisa. Você já tem fé suficiente para repreender o mar, para repreender o problema. Será? Gideão também pensou que não tinha, mas o Senhor disse: não é você, sou eu em você. Não é na nossa própria força, mas é Ele que age através de nós e age em nós. Quando você fala, a palavra é Deus falando. Aleluia. Aleluia. E eu quero encerrar para nós orarmos. João 12, verso 6. João 12, 6 diz assim, falando de Judas: não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão, e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Sabe que tem momentos que vai chegar dinheiro em nossas mãos, vão chegar recursos em nossas mãos. Mas nós temos que saber de quem ele é, de quem ele pertence. Sabe que não é porque Deus confia recursos e valores ou habilidades em nossas mãos que aquilo é nosso. Porque sabemos que, segundo a palavra, tudo é dele. E a gente enche a boca: o meu dinheiro, o meu carro, o meu. Não é seu não, é de Deus. Agora, ele confiou a você. Mas aquilo que ele confiou a você, nós temos que entender que tem uma parte que é dele, que é o dízimo. Tem uma parte que ele te entregou para que você seja um agente dele para cumprir propósitos. Judas, ele era o responsável. O dinheiro não era dele. Tem coisa nas nossas mãos que não são nossas. Aliás, tudo não é nosso. Mas nós somos responsáveis para fazer o que o Senhor diz para fazer. Eu estou falando de recursos, estou falando de habilidades, estou falando de dons. Quando Deus entregou dons aos homens, não foi para eles pintarem de bonzãos, como ponto frio. É o bonzão, não é? Não, porque Ele é o bonzão. Porque Ele é bom. E ai daquele que recebe de um Senhor uma habilidade, um dom, que não faça daquele dom aquilo que o Senhor chamou para fazer, ou um talento. Aleluia. Nunca toma posse do que não lhe pertence. Seja dinheiro, seja uma condição, seja uma palavra que o Senhor manda dar. E às vezes a vergonha, a timidez, seja o que for, a gente não entrega o que o Senhor confiou a nós. Ele sabe para qual é o propósito. Mas precisamos perguntar a Ele. Aleluia. E para encerrar mesmo, às vezes eu vejo pessoas olhando para que o outro seja abençoado.
E é certo nós orarmos e concordarmos com os irmãos. Mas algumas vezes não é porque a pessoa está feliz pelo irmão, porque vai sobrar uma coisa para mim. Nunca cobice a bênção do vizinho. Busca a sua. Deus tem para você algo sobrenatural. Deus quer entregar a nós nesses dias além daquilo que precisamos e pensamos. Mas nós não podemos ficar acomodados. Ô irmão, você está sendo, vou orar para você ser abençoado. Por quê? Porque o irmão que planta. Muitas vezes a preguiça de plantar faz com que as pessoas estejam intercedendo pelo irmão. Ou crendo junto. Que de fato não estão crendo. Eu estou crendo que você vai plantar uma semente e vai dar muitos frutos. Depois você não esquece de mim não, porque eu estava orando por você, irmão. Mas por que você não planta? Aleluia. Nunca fica de olho na colheita do irmão. Planta. Porque todo aquele que plantar, tudo aquilo que o homem semear, isto mesmo, certamente ele ceifará. Eu creio que você já tem alguns motivos para orar. Talvez disso que eu ministrei, alguns desses nunca, você ainda esteja fazendo. Talvez esteja ainda falando algumas incredulidades. Talvez ainda esteja se irando e deixando passar essa ira para o pecado. Talvez esteja ouvindo tentações do diabo. Talvez esteja crendo pelo irmão, mas não está disponível para plantar. Porque nós vimos, eram simplesmente alguns pães e poucos peixes. Mas quando nós confiamos na mão do Senhor, multiplicação chega. E eu quero te convidar para ficar em pé.